Quinta, 16 de janeiro. Verso para memorizar. Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Sofonias 3,17. Um alvo digno. Como resultado da misericórdia de Deus e da mediação de Cristo, o Senhor tem prazer até mesmo nas menores manifestações de resposta ao seu amor. Por meio do único que merece o nosso amor e é perfeitamente justo, somos considerados justos e incluídos entre os amados de Deus, que viverão com Ele em amor pela eternidade. Essa é a esperança da redenção, que inclui a obra que Cristo realiza por nós no céu. Você pode indagar: será que isso se aplica a mim? Eu também sou incluso nisso? E se eu não for bom o suficiente ou não tiver fé suficiente? Pergunta 7. Ouça Marcos 9, 17 a 29. E do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Como Jesus reagiu ao pai do menino? Quanta fé é necessária? Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo e a esperança parecia perdida. Mas Jesus exortou o pai vacilante, o qual, emocionado, respondeu com lágrimas: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Observe que Jesus não disse ao homem: Volte quando tiver mais fé. Em vez disso, a exclamação do pai: Ajude-me na minha falta de fé, foi o suficiente. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Ainda assim, Jesus aceita até mesmo a menor fé. E por meio da fé, pela mediação de Cristo e pela obra de Cristo em nosso favor, podemos agradá-lo em nossa resposta a Ele, da mesma forma que um pai fica satisfeito quando um filho lhe traz um presente aparentemente sem valor. Referindo-se a Deus, Paulo disse que devemos ter o propósito de lhe agradar. Devemos pedir a Deus que nos transforme, de modo que o nosso interesse seja o bem daqueles que amamos e que Ele aumente nosso amor para que esse amor alcance outras pessoas. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam
fervorosos de espírito. Se Deus nos aceita em Cristo, quanto mais devemos aceitar os outros? A ordem de amar o próximo como a si mesmo e a regra de ouro de fazer aos outros o que queremos que nos façam, nos ajudam a entender essa verdade?